Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um pano de prato, mais um barradinho. Bom, no vídeo anterior a gente fez este pano de prato aqui, ó, se você ainda não viu, é só olhar, tá? Um vídeo anterior, só ir até o nosso canal lá. E tá lá o vídeo anterior que foi lançado, foi esse aqui, tá? Bom, este pano de prato aqui dava pra gente colocar um bordado em inglês, só que no vídeo eu gravei, mas acabou não saindo, tá? Como eu gravo por etapas, essa etapa não saiu na hora de fazer a edição. E hoje, então, eu resolvi montar ele, ó, mais trabalhadinho. Ele é a mesma forma de montagem, porém, a gente montou ele um pouquinho diferente, usando cianinha e o bordado em inglês, tá? Que nem tá aqui, ó, tá bom? Deixa eu só me apresentar, eu sou Gilmara Lima, sou artesã, tenho esse canal aqui Vivendo de Criatividade para todo mundo que gosta de trabalhos manuais. Além dos barrados de pano de prata, a gente ensina muitas outras coisas, é só olhar nos outros vídeos aqui que vocês vão ver. E a gente fez aí uma série de vídeos mostrando barrados de pano de prato, maneiras de fazer. E esse aqui, ó, é um barrado de pano de prato que você pode fazer sem precisar ter aquela máquina que faz o bordado, tá? Porque muitas pessoas fazem esse barrado, mas precisam da máquina de bordado. E esses dois aqui, ó, foram totalmente sem a máquina de bordado, tá? Todos eles eu fiz só com uma máquina simples de costura e mostrei o passo a passo aqui no vídeo, além de muitas dicas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e eu vou deixar vocês aqui com o vídeo. E eu só quero deixar um aviso só, que para este tipo de tecido aqui que eu uso, a gente precisa usar tecido 100% poliéster, tá bom? Para a gente fazer o nosso pano de prato de hoje, o nosso barradinho do pano de prato, eu vou usar aqui o nosso pano de prato, né? Que ele vai ficar aqui reservadinho. Vou usar um tecido estampado e um tecido neutro. O que é bem importante a gente prestar atenção nesses tecidos? Ó, o meu tecido, que ele é estampado rosas, ó, cheio de rosinhas, na cor rosa. Eu peguei um tecido neutro, ó, que combina com o tom das rosinhas que estão aqui, tá? Pra gente fazer o composê. Pro tecido neutro, né? Vamos falar assim, que é esse rosinha aqui, eu cortei ele com 14 centímetros aqui, tá? A largura é a largura do meu pano de prato. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês, né? Sempre posso te mostrar. Ó, é a largura do pano de prato, que a gente consiga fazer aquelas dobrinhas aqui na beirada. Então, tem que ser a largura do pano de prato, mais uns 2 centímetros de cada lado, tá? Isso também para o tecido estampado. A largura pode ser até a mesma, porém ele tem que ser 2 centímetros a mais que o tamanho do teu pano de prato. Se você gosta de uma bainha maior, aí você deixa um pouquinho maior, uma costura maior, né? Então, esse aqui eu cortei com 14 e esse aqui eu cortei com 17, tá? A única diferença é que esse aqui eu já fiz uma costura, ó, ele já tá costuradinho, tá? Que é a parte que vai pra cima, e esse aqui ainda não tem costura nenhuma, por isso que ele tá bem maior que o outro, mas eles não são de tamanhos tão diferentes assim não, tá? São 3 centímetros de diferença. Para dar um acabamento bonito, hoje nós vamos usar o bordado inglês, né? Porque no outro vídeo eu gravei até um pedaço com o bordado inglês, só que ele acabou não saindo no vídeo, não sei porquê. E eu resolvi montar esse aqui hoje com bordado inglês para vocês verem que dá para usar. E aquele tecido anterior, aquele barrado anterior que tá no vídeo anterior também pode ser usado com o, o bordado inglês, tá? Vou usar aqui a cianinha, né, ou passamarias, cada lugar é chamado diferente, para dar um detalhe no pano de prato, tá? Vou usar aqui um papel, pode ser revista, pode ser papel manteiga, pode ser qualquer papel que você tenha. Eu vou usar esse papel craft aqui, que é o que eu tenho. Este papel, ele tem que ser da mesma largura que o nosso tecido neutro, tá?
não estampado, tecido neutro. Notem que aqui ele já tá maior, ó, porque eu fiz já a dobrinha aqui, ó, e aqui eu não tinha feito ainda a dobra, então ele tá deste tamanho, ele está com os 14 centímetros aqui, tá? A largura é a mesma largura do pano de prato, tá? E eu vou deixar reservadinho aqui. Também a gente vai precisar de um moldezinho redondo, então eu usei essa tampinha aqui, que é a tampa de um potezinho de creme, tá? Já usado, já ia ser descartado, então eu aproveitei. Pode ser também uma tampinha de alimento, né? Esse aqui, ó, ele tem 9 centímetros de diâmetro, tá? E aqui, ó, eu tracei bem no meio, tá? Vou mostrar aqui. Bem no meio, eu fiz um risco mostrando o centro dele. E depois vocês vão ver o porquê que a gente fez isso, tá? Então aqui eu dei uma ajeitadinha na câmera para ficar uma visão melhor, né? E o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é passar essa costurinha aqui em cima, né? Esse aqui já tá pronto, e aí a gente vai deixar ele reservado. E a mesma coisa a gente vai fazer neste aqui, ó. A gente vai fazer, tá? Essa bainha aqui de baixo, essa costura aqui de baixo, né? Ó, é uma dobrinha, depois você vem e dobra de novo. A mesma coisa aqui em cima, dobra uma vez, depois dobra de novo, tá? Dos dois lados, tá? Na parte de cima e na parte de baixo, porque hoje nós não vamos fazer aquele pano de prato envelopado que nem a gente faz nas outras vezes. A gente vai fazer ele só por cima mesmo, uma maneira bem mais prática de fazer. Já terminei aqui o meu barradinho, já fiz as duas costuras, né? Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Eu vou deixar ele reservadinho por enquanto, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar a trabalhar com ele, tá? Agora eu vou pegar o meu tecidinho neutro, aquele que vai fazer a composição, né? Aquele que não tem estampa. Ele já tá com a costura aqui na parte de cima, que a parte de baixo não tá, né? Esse aqui vai ficar aqui de ladinho e nós vamos pegar o nosso papel que nós temos, aí pode ser jornal, como eu expliquei, pode ser uma revista. Nós vamos pegar ele, nós vamos dobrar ele bem no meio. Vai ser o nosso centro do pano de prato. Aliás, centro do nosso barrado, tá? Ó, ele vai estar aqui. Então, aqui é o que vai ficar bem no centro, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer hoje ele todo redondinho, então por isso eu preciso da minha marcação, tá? Até é legal se a gente fizesse uma marcação aqui, ó, nessa outra parte aqui. Deixa eu ver. 9. Esse aqui já tem uma coisinha no centro, tá? Então facilita bem aqui pra gente na hora que a gente vai fazer o risco. Bom, eu posso colocar ele bem aqui, que ele vai ser o nosso início. Só que para ele ficar igual, os dois lados, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio, né? Como eu já tinha colocado aqui, já tinha feito a minha marcação. Tem que ficar bem parelhinho, tá? E agora eu vou vir com ele aqui, ó. Ó. Ele tá na metade também, tá? Ó, esse risco aqui, ele tem que estar bem na metadezinha aqui, e esse aqui embaixo também bem na metade. Aquele outro que a gente fez no vídeo anterior, ele tinha pontinha na frente. Esse aqui não vai ter, ele vai ter um círculo aqui, ó, bem na ponta. Então, eu tenho que cuidar para que ele fique com esse círculo bem aqui. Só vou aproximar aqui mais para mim conseguir ver, tá? Para não sair torto. Pronto, aqui tá meu primeiro risco. O segundo risco, eu vou vir aqui, junto com ele. Aí eu posso trabalhar, se eu quiser que ele fique todos do mesmo tamanho, eu vou seguir na mesma altura aqui. Se eu quiser por exemplo, ele vai ficar só um pedacinho aqui, eu posso vir e usar essa metade aqui.
Depois eu venho e uso a outra metade. Até eu vou fazer aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Vim aqui, tá? E fiz, ó, o meu pedaço. Agora eu vou vir aqui e eu vou colocar ele inteiro. Lembrando que esse papel aqui ele tá maior que o pano de prato, né? Então quando a gente colocar ele no pano de prato, ele não vai ficar exatamente desse tamanho aqui, ó. Vou vir aqui e vou fazer o meu risco, tá? Agora, para mim cortar, eu tenho que segurar bem aqui, tá? Para não dar, ficar torto. Vou pegar a minha tesoura. Até se eu quiser que ele não fique tanto aqui, ó, eu posso vir aqui, tá? Para não dar tanto essa entrada aqui para dentro, ó. E eu dou mais, eu vou dar mais um acabamento aqui, ó, mais embaixo, tá? Vamos aqui agora. Seguro firme. Para não ficar muito bicudo. Viram que eu tô indo até o final, ó. Aqui nessa parte, ó, eu não vim até aqui. Eu vim por aqui e cortei, ó. Vocês viram que eu não fiz o bico, ó. Porque depois, na hora de cortar no tecido, fica mais difícil da gente fazer o trabalhado, tá? Agora, a gente reserva todo esse material aqui, já tiramos aqui da nossa... E vamos trabalhar só com o pano de prato. Vamos abrir ele e ver como é que ele ficou. Ele ficou assim, tá? Então, a gente vai vir aqui, vai colocar ele aqui no nosso barrado, pra gente ver como é que ele vai ficar. E ele vai ficar aqui. Se vocês não gostarem do jeito que ele ficou, dá para fazer outro modelo, tá? O outro modelo que eu tenho, ele ficou com um biquinho aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos posicionar ele sobre o tecido, ó, tô deixando o mesmo espaço lá e o mesmo espaço aqui. Até a gente pode fazer assim, ó, vamos dobrar esse tecido ao meio também, marcar bem o meio, e a gente vai colocar meio com meio. Até dá para fazer desse lado aqui, eu acho que fica melhor. Meio com meio, tá? A altura que a gente quer aqui, ó, vamos tentar chegar mais próximo. E nós vamos riscar. Com lápis, com uma caneta, com aquela caneta permanente. Até eu tô riscando do lado direito, mas tem que ser riscado do lado avesso, tá? Pronto. Agora nós vamos cortar. E aqui ele ficou a nossa bordinha. Vocês viram porque que eu falei que tinha que ser do outro lado? Ó, como ficou aqui riscadinho. Mas não tem problema. Depois a gente lava e sai. E ele ficou assim. Aqui ele já tá prontinho, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês ó, porque que tem que ser do lado direito, do lado avesso, ó. Tá vendo? Eu cortei aqui do lado direito, ó. Eu risquei do lado direito e ele ficou manchadinho. Uma coisa que eu falei, mas esse lápis aqui, ele sai depois quando a gente lava. Esse tecido aqui que a gente vai usar, esqueci de comentar, tem que ser um tecido de Oxford, tá?
um tecido 100% poliéster, e eu vou mostrar para vocês já o porquê. Porque esse tecido aqui a gente vai selar, tá? Então, para isso, a gente vai usar ou isqueiro, ou uma chama de uma vela, enfim, o que vocês tiverem aí. Eu vou pegar 2 isqueiros, porque isso aqui já tá quase no fim, tá? E agora a gente vai selar. Como é que a gente sela um tecido? Já expliquei no vídeo anterior, vou explicar novamente aqui, ó. A gente vai pegar a chama da vela e a gente vai passar bem perto, ó. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, vou tentar aproximar um pouquinho mais. Que o tecido ele vai encolhendo conforme eu vou passando a vela. Ó, ele vai encolhendo, porque todo tecido que é 100% poliéster, ele vai fazer isso aqui, tá? E aí pode ser um cetim, eu não lembro muito quais são 100% poliéster, o que eu trabalho muito é o Oxford e o cetim, que eu também sei que ele é 100% poliéster, mas cetim para pano de prato não fica legal, tá? E pode ser que a gente crie alguma coisa aí no cetim, eu tenho bastante cetim, de repente a gente pode fazer alguma coisa aí, né? Cetim, ó, em toda a bordinha, né? Tá? Vou fazer em toda a borda, só não pode deixar queimar, tá? Que fique escuro, porque depois ele é muito difícil de sair. Então vai fazendo isso toda a borda até terminar. Aqui a gente pode usar um pincel, eu vou usar o dedo, porque naquele outro meu vídeo, vocês viram que meu pincel, ele ficou, eu esqueci ele com a cola e ele acabou endurecendo mesmo, tá? Então não consegui terminar ele. Vamos vir aqui. Aqui eu tô usando a cola pano, tá? Mas você pode usar cola de tecido, o que você tiver aí. E agora, com o dedo mesmo, a gente vai espalhar. Com o pincel é melhor porque a gente vê onde é que ficou ainda a falhinha que a gente precisa trabalhar. Tem que cuidar também na hora de passar o isqueiro para não deformar. Tô vendo que teve alguns lugares que eu acabei deformando aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Mas os dois ficaram meio parecidos, então eu não vou mudar. Ó, ele vai ficar assim, tá? Sempre procurem uma colinha que não vá deixar manchado depois, tá bom? Agora nós vamos para o nosso próximo passo. Enquanto eu vou deixar ele dar uma secadinha aqui rápida, eu vou pegar já o meu outro tecidinho, meu barradinho, e eu vou ver como é que ele vai posicionar ele aqui em cima. Se eu quisesse já posicionar, posso posicionar ele assim, posso vir e posicionar ele mais aqui em cima, que é o que eu quero, o intuito desse aqui é ficar um pouco mais para cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu bordado inglês aqui em cima, tá? Se eu quiser colocar mais embaixo, eu posso colocar, eu vou deixar aqui em cima, ó. E aí eu já vou vir aqui para ver aonde eu vou colocar o meu barrado. Aqui tudo antes, tá? De costurar. Bom, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou tirar essa abinha aqui, ó, que a gente geralmente não usa, ou a gente pode costurar ele aqui acima também, tá? E aí aqui a gente já vê onde é que a gente vai colocar o nosso barrado. Tudo aqui a gente já posiciona antes da gente ir para a máquina de costura. Então, agora, a primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costura. Só vou pegar meus alfinetes agora. Agora eu vou alfinetar, prendendo ele aqui, onde eu quero que ele fique, né? Para passar a costurinha, ele já ficar fixo no lugar aqui onde é para ele ficar.
passo uma costura aqui, tá? Já posso vir com a minha cianinha também e prender aqui, tá? Eu não vou mostrar como é que prende, eu já mostrei em vários vídeos, tá? Mas a gente tem que prender do lado direito, aliás, do lado avesso, para que ela fique do lado direito já posicionadinha aqui, tá? Então eu vou vir já e já vou prender os dois aqui, aproveitando a mesma linha da máquina. Se eu for colocar no pano de prato, eu vou passar uma costura aqui, então ele já vai fixar. Ele ficou assim, tá? Como coloca a cianinha já tem aqui no canal, como eu falei, é só olhar nos vídeos anteriores, tá? E o meu bordado inglês eu coloquei aqui, tá? Ó, preso aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar esses dois barrados da maneira que eu quero que eles fiquem, né? Então, eu vou, gente, como tá as duas partes sobrando, eu vou deixar um lado, eu vou deixar um lado retinho, o outro lado a gente corta depois. Aqui eu vejo como é que eu vou deixar. Quero mais para cima, quero mais para baixo, vou deixar assim, tá? Eu vou deixar assim para não aparecer aquela costura ali de baixo, tá? Então eu vou vindo aqui, ó, tá aparecendo aqui. Também vou fazer o mesmo, vou alfinetar aqui, tá? A parte, vou vir aqui. Essa parte aqui eu também já vou fazer, tá? O outro a gente fez todo no pano de prato. Vocês viram que esse aqui tá bem diferente do outro, né? Esse aqui eu tô montando, ele vai pro pano de prato já pronto, tá? Ó. E o que que eu vou fazer agora? Eu não tenho uma máquina que faz bordado. O outro eu fiz um zigue-zague. E esse aqui, para testar, eu vou fazer uma costura simples, tá? Eu não vou fazer uma costura muito como a outra que eu fiz lá, passei o zigue-zague bem miudinho duas vezes. Esse aqui eu vou fazer uma costurinha simples, até porque ele já tá com já tá com a colinha, já tá selado, então ele não vai soltar, tá? Aqui, ó, eu já aprendi e aqui o nosso barradinho já tá pronto. Como eu falei, dá para fazer um ponto trabalhadinho aqui, tá? Em cima em cima dessa costurinha aqui, ou enfim, se você tem uma máquina que faça um ponto bordado, faz um ponto bordado. Não tem uma máquina que faça um bordado, pode passar uma costura, um zigue-zague, enfim. E agora nós vamos prender no nosso pano de prato, tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer, ó, eu gosto de medir aqui, tá? Essa parte aqui, ela vai vir pra cá, né? E aí eu tenho essa parte aqui, ó, que ela tá sobrando. Então essa aqui eu já emparelho, tá? Deixo reto aqui. E agora eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou já fazer aquela dobrinha que vai vir aqui no centro para mim começar a prender ele aqui no pano de prato, tá? Que a primeira sempre que eu faço é essa costurinha aqui, tá? Essa eu prendo sempre o lado direito, vamos dizer aqui, ó, o meu lado direito é o lado sempre que eu prendo primeiro nos panos de prato, tá? Por quê? Qualquer problema que der em medida, eu consigo corrigir do outro lado, eu consigo corrigir na parte de baixo aqui também, né? Desmancho essa bainhazinha, faço de novo, enfim. Dá para corrigir. Agora, se você já fizer, já aplicar, ele tem que estar bem certinho na medida, tá bom? Já fiz aqui então a minha costurinha, né? Aquela dobrinha que a gente faz, ó. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou prender ela aqui, ó. Tá? No pano de prato, tá? E como eu falei, é a minha primeira costura é aqui. Mais pra cima. Começa por baixo, tá, gente? Começa por baixo, pra ficar bem retinho.
Aqui, ó, eu já posso vir com ele, tá? Deixando ele do mesmo tamanho aqui que eu deixei, para quando eu vou passar na, na máquina aqui, o ladinho, eu já vou passar essa costura aqui também. Então, eu já vou vir aqui, nossa, tá bem torto assim, né? Alfinete aqui, ó. Já vou prender ele aqui. Também já vou vir aqui embaixo, ó, aqui ele tá bem fora, então tem que subir mais um pouquinho. Ó, eu peguei o torto de novo. Certo, tirar ele daqui. Vou centralizar ele aqui embaixo primeiro. E agora aqui em cima. Então, vou passar a costura agora aqui. Vou passar aqui. Essa é primeira costura, segunda costura, terceira costura aqui embaixo. E por último, nessa ponta aqui, eu faço a minha dobrinha e prendo aqui. Como eu falei, para qualquer problema de tamanho, a gente consegue arrumar aqui nessa parte. A gente fazendo tudo antes, às vezes pode dar algum probleminha de medida, tá? Aqui, ó, eu já fiz a costura daqui, aqui e aqui, tá? Mas, quando a gente faz isso, esqueci já de avisar para vocês, ó. Esse pedacinho aqui, ó, eu sempre deixo mais ou menos uns 2 centímetros aqui, tanto embaixo quanto em cima, que é onde a gente vai fazer a nossa dobrinha agora, né? E a gente vai encaixar ele aqui para dentro, senão, né, fica mais complicadinho aqui, ó. A gente vem, já passa aqui e também aqui, ó, tá? Então, sempre que vocês forem fazer, vocês têm que cuidar aqui para deixar o espacinho para vocês dobrarem. Aqui eu até vou cortar mais um pedacinho e vou dobrar ele aqui, tá? Aqui então ele já tá pronto, tá? Quem quiser pode fazer um trabalhadinho aqui na outra ponta para ele ficar legal, né? Inclusive isso aí a gente pode fazer, eu tenho até vídeos, né, que eu quero fazer mostrando finalizações, já tenho alguns no canal e tem outras ideias também que a gente pode fazer para aquela finalização lá de cima, a parte de cima do pano de prato, tá? Esse aqui, ó, vai ficar pronto aqui. Como eu falei, aqui nessa parte, ó, aqui que ficou só com a costurinha, ó, vocês estão vendo? A costurinha não sai perfeita, tá? A minha não. Eu não sou costureira, eu sou artesã, tá? Então, opa, peraí que pegou muita luz aqui, não vi. Então dá para fazer, passar uma costura aqui trabalhadinha, um zigue-zague, alguma coisa assim, para ficar mais bonitinho. Enfim, aí deixo a escolha de vocês, tá bom? Então eu vou fazer aquele pedido, se você gostou do vídeo, chegou até aqui, não esquece de deixar o teu like,